Então vamos lá, o que deve constar? Primeira coisa, os riscos desse procedimento. Quais são os riscos que o paciente tem ao fazer esse tipo de abordagem cirúrgica? Né? Porque não deixa de ser uma abordagem cirúrgica, né, professor? Sim, sem dúvida. Da mesma forma, quais são as variações que podem ocorrer? Essas variações vão ser definidas em loco, no momento do ato operatório, ou elas já podem ser previstas com antecedência? Adiante, quais são as intercorrências que a gente pode ter, parecido com variações, vamos combinar, mas que ainda assim pode ter ao meio do procedimento, existe a entrada de um outro profissional, ou existe a necessidade de fazer algum tipo de abordagem que não é prevista. Como que vai ser, por exemplo, se o paciente passar mal, né? Isso tem que estar previsto. Então, se existe alguma outra, para finalizar nos itens, alternativa, o paciente tem o direito de saber, porque esse direito é previsto, professor Maurício, no Código de Defesa do Consumidor. Né? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem vamos dizer, e por isso ele é do consumidor, né? Ou seja, ele beneficia, ele entende que o consumidor ele é hipossuficiente, então ele tem que ter o direito de saber quais são as alternativas. Ele tem alguma outra? Se ele não fizer a biópsia, né? Então, nesse sentido, são basicamente esses itens que tem que contar. Então, do ponto de vista legal, a gente procura colocar exatamente essas questões de modo a fornecer a informação ao paciente. Isso é uma causa que a gente costuma chamar das causas de pedir, né? Que existe esse item junto às questões processuais, é exatamente o direito à informação. E aquelas situações que podem acontecer no pós-operatório, depois que eu terminei o procedimento, tipo ficar uma parestesia, uma dormência, o paciente sangrar depois quando estiver indo para casa, ou então os pacientes que usam prótese e vão estar com a prótese e vão ter que ficar sem a prótese depois do procedimento. Isso precisa estar escrito? Precisa estar no TCLE também? Perfeito. Isso a gente tem como item importantíssimo, porque isso exatamente são características, como eu falei anteriormente, e essas mais específicas que o professor Maurício está falando, da questão do diagnóstico, por exemplo, da prótese. Vamos pensar, Maurício, juntos, que o paciente pode sair desse procedimento inicial de biópsia meio tonto, né? Então que ele tem que ser amparado por alguém, que ele pode efetivamente precisar de um apoio. Então tudo isso deve estar devidamente descrito para o paciente saber e a gente entender se ele topa ou não passar por esse momento, se esse é um momento fundamental para que a gente possa se sentir da forma mais confortável possível para fazer esse procedimento. Situações assim muito inusitadas, que eu imagino que sejam muito raras, eu devo colocar ou eu vou assustar o paciente e ele vai desistir de fazer o procedimento? A gente tende a pensar dessa forma, né? Mas de maneira absoluta a gente quer assustar o paciente. Isso é uma forma, professor Maurício, da gente criar exatamente um vínculo com o paciente. Então a gente colocar essa questão a mais, se ele tem uma especificidade clínica, né, a gente pode efetivamente esclarecer que aquela especificidade ela pode, por exemplo, agravar ou não com o procedimento a ser realizado. Então, sim, vamos colocá-la nesse documento, termo de consentimento livre e esclarecido.